Sejam todos muito bem-vindos ao TPA Global, o espaço de abordagem temática com dimensão internacional da televisão pública de Angola. Hoje, com formato diferente do habitual, nesta edição contamos com a presença do Sr. Professor Dr. Miguel Bembe, ele que é docente universitário vinculado à Universidade Agostinho Neto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Contamos também com a presença do nosso convidado residente, o professor Dr. Sebastião Isata, também docente nas cadeiras de Direito Internacional e também Relações Internacionais. Seja bem-vindo. Obrigado, meu caro senhor. Meus senhores, vamos analisar aquilo que alguns analistas, aqui o pleonasmo é propositado, vamos analisar aquilo que alguns analistas já consideraram um terremoto político. Os britânicos votaram pela saída da União Europeia e as consequências estão ainda por inventariar. Professor Sebastião Isata. É evidente, tudo quanto aconteceu é de fato um feito inédito na história das próprias relações internacionais e, muito concretamente, das relações comunitárias. É evidente que tudo quanto se espera é que isso não constitua uma caixa de Pandora, um precedente negativo que possa ser seguido, digamos, por outros países membros da União Europeia. A ser uma caixa de Pandora já está aberta. Agora é preciso acautelar que não venha o efeito dominó. Naturalmente, e veja que relativamente à Inglaterra, ela foi sempre considerada o homem doente da Europa. Vê que a Comunidade Económica Europeia foi criada em 25 de março de 1957, com o Tratado de Roma, e eles só aderiram à União já em 1975. Posteriormente, cria-se a União Europeia com o Tratado de Maastricht, de 7 de fevereiro de 1992, e mesmo lá também a Inglaterra, uma vez mais, aderiu a meio gás. Aderiu, sim, ao mercado único, à livre circulação de pessoas, mas quando chegou à União Monetária não quis fazê-lo, porque aí já implicava a perda de soberania. Em organizações naturalmente internacionais, de natureza vertical, como é a União Europeia, não falo das organizações de natureza horizontal, como as Nações Unidas, em que não tem de se delegar nem de se perder a soberania. Aqui, necessariamente, tem de se perder a soberania. E a Inglaterra vacilou sempre. E, naturalmente, como tudo indica, isto veio culminar, digamos, nesta hecatombe que ocorreu, com consequências ainda sérias, por inventariar, conforme mesmo para a própria... O professor Miguel Bembe deu uma entrevista a Salvo Erro há 1 ano e meio ou qualquer coisa, quando já se falava também desta possibilidade, né, o Brexit, e nessa altura o professor deu uma entrevista a um jornal online de circulação mundial, em que dizia que era de todo preferível que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Até hoje mantém esta visão? Primeiro era só o que faltava, não é? Porque sabe que não tem nada que achar se deve ou não permanecer. É um assunto dos britânicos. É dos britânicos. Mas, enquanto analista? Enquanto analista, portanto, mantenho a minha reflexão relativamente à qual de que o Reino Unido tinha mais a ganhar dentro do que fora da União Europeia. Entretanto, é bom ver, Isidro Sayanga, que mesmo aqueles que votaram pela saída ou pelo leave na União Europeia começam desde logo a ficar preocupados, a tentarem mudar da sua postura, tendo em conta as consequências econômicas, políticas e securitárias que este leave provavelmente, portanto, todos estão a começar a sentir. Mas de todas as formas... Por aquilo que o professor acompanhou, estas consequências não foram explicadas durante a campanha? Eu penso que as consequências podem ser explicadas, mas é muito importante ver que quando estamos a falar de uma consulta popular, não é? Existem lideranças, existem, portanto, blocos, não é? Existem grupos. E nós estamos a ver o partido mais antigo e mais experiente, o Partido Conservador, portanto, da União, portanto, da Grã-Bretanha, infelizmente é a fonte de toda esta confusão, provocada pelo próprio líder do Partido Conservador, defendeu a não
portanto, defendia de que a Grã-Bretanha não devia sair da União Europeia, embora seja o grande, não é, promotor deste consulta popular, porque foi uma promessa que deu durante o período eleitoral para ser o primeiro-ministro. Mas temos também o lado radical, liderado, portanto, o lado mais liderada pelo Boris Johnson, que é também membro do Partido Conservador, o antigo major de Londres, que defendia a saída, e também um grupo muito radical, não é, liderada por Nigel Farage, que defende exatamente a saída da União Europeia, o fechamento, portanto, da Grã-Bretanha, as fronteiras e tudo isto. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que esta vitória do Brexit é a vitória da direita, portanto, neste caso, personalizada pelo senhor Nigel Farage e também pelo senhor Boris Johnson, apesar de que o Boris pertence ao mesmo partido do senhor Cameron. Eu pessoalmente penso que esta vitória é mais do senhor Boris Johnson do que do próprio Nigel Farage. Mas o Farage, Nigel Farage considerou o dia 23, disse que o dia 23 de junho devia ser considerado o dia da independência. Eu não acredito muito nessa postura, porque o Reino Unido aderiu à União Europeia por livre vontade e não estava sob julgo de fora, não é? Portanto, eu não acredito muito nisso. Aquilo que foi o discurso de Nigel Farage é completamente diferente pelo tom e do conteúdo do Boris Johnson, que veio dizer de que agora os britânicos já podem decidir pelo seu destino e futuro, não é? Já podem controlar melhor, portanto, as suas fronteiras, ao mesmo tempo que tenta garantir a abertura ao exterior e garantir, portanto, a Praça de Londres, ou seja, a centralidade econômica da Praça de Londres. Portanto, são estas questões de soberania que, há bocado, o professor Sebastião Isata também estava a referir-se ao de leve, sobre as quais vamos voltar a falar. Em todo caso, há quem culpe o Sr. James Cameron, digamos, na tentativa de ganhar as eleições, as últimas eleições que ele ganhou, portanto, as últimas eleições que lhe permitiram ser o primeiro-ministro, portanto, lançou-se para uma aventura sobre a qual ele não conhecia o resultado, praticamente. Naturalmente, quero dizer, as consequências foram imprevisíveis, porque mesmo a nível do próprio Partido Conservador, havia, digamos, uma ala populista extremamente forte, que lutava contra David Cameron. E a única forma de Cameron minimizar, de fato, estas contradições internas foi apresentar esta ideia do referendo. E vejamos hoje que o voto a favor da saída é um voto contra David Cameron. E tudo indica que Boris Johnson será o próximo primeiro-ministro. Mas agora, o que é grave nisso são as consequências econômicas desta saída. Porque, vejamos, tudo indica que até 2030 haverá uma contração da economia britânica. Vamos voltar a esta abordagem também económica, mas ainda a propósito daquilo que foi a postura do Sr. Cameron ao convocar este referendo, eu gostaria de ouvir o vosso comentário. Há um comentário de um político espanhol, que até já foi presidente do governo espanhol, o Sr. Felipe González, disse que o Sr. Cameron incendiou a casa para salvar a mobília, no entanto acabou sem a casa e sem a mobília. Professor Miguel Dantas. Naturalmente que eu concordo com esta leitura feita pelo este antigo líder do governo, portanto, espanhol, porque nós estamos a verificar, portanto, uma jogada política arriscada feita pelo Cameron, não é? Na tentativa de garantir um ganho político pessoal, tático, imediato e doméstico em eleições internas. Um ganho que demorou um ano. E neste caso, como viu, de facto, ele queimou a própria casa, incendiou a casa, perdeu a mobília, na tentativa de tentar proteger, conservar a mobília mais próxima, acabou por perder também a mobília mais distante e queimou a própria casa europeia. E aqui fica
portanto, uma lição clara. É que na política não vale tudo. Não vale tudo e, por isso, é muito importante evitar recorrer, portanto, a táticas maleáveis, não é? Por isso e é que cujas alguns consequências políticos são inescapáveis. Por isso é que alguns políticos modernos dizem hoje, não sei se são modernos ou moderníssimos, dizem hoje que alguns interesses individuais devem estar sempre, digamos assim, subalternizados em relação aos É interesses muito nacionais. importante conservar os interesses públicos e os interesses coletivos. Isto é impreterível. Portanto, é muito importante conservá-los, porque se corrermos muito nesta perspectiva, de facto, acabaremos por destruir não só as nossas sociedades domésticas, mas também criando consequências nefastas e gravíssimas para o próprio mundo. Professor Sebastião Isata, ainda a propósito do mesmo comentário do senhor Felipe Gonzalez. Ok. Não, é evidente, em política, a política é tida como a arte do possível. Mas aqui é preciso ter sempre presente os interesses coletivos, os interesses da nação sobre os interesses de natureza pessoal. Porque, uma vez despoletado este processo, as consequências que advirão daí serão, de fato, extremamente nefastas. Já que está no âmbito das consequências, podíamos agora completar aquele raciocínio anterior das consequências económicas desta saída. Exatamente, como eu dizia, prevê-se, como consequência disso, uma contração da economia britânica em 3,8% até 2030, o que poderá tender para aumentar para 7,5%. E, para além disso, a própria libra esterlina, já em relação ao dólar, caiu em cerca de 9%. Isso até ontem. Mas não há perspectivas de recuperação à medida que as pessoas vão interiorizando este facto britânico, até porque o próprio Estatuto de Lisboa prevê 2 anos, salvo ver o artigo 50 do Estatuto de Lisboa, prevê até 2 anos o período de saída. Não será isto mesmo para cautelar danos maiores em relação aos efeitos do... É evidente que, de conformidade com o Tratado de Lisboa, neste artigo mesmo, 50, iniciar-se um processo de negociação entre, por um lado, o Reino Unido e a União Europeia. E o modelo que se pretende seguir é o modelo da Noruega. Mas aí temos de ter presente que a União Europeia irá impor medidas extremamente duras para se evitar que este precedente possa ser seguido por outros países. E isto não será fácil, porque aí terá de se renegociar neste tratado todas as políticas tarifárias, a partir dos automóveis para os produtos agrícolas. Depois põe-se o problema da livre circulação de pessoas. Veja que existem hoje 1.200.000 britânicos vivendo a nível da Europa e cerca de 3 milhões de europeus vivendo no Reino Unido. Que começam a passar pela fiscalização. Agora a sua circulação vai ser sujeita à fiscalização dos serviços de fronteira. Naturalmente. Regressam às questões das taxas aduaneiras. Exato. O problema dos vistos. O problema dos vistos. Sim, havia possibilidade dos cidadãos britânicos trabalharem em qualquer país europeu, porque o Tratado de Maastricht reconhecia os diplomas e dá esta possibilidade de serem eleitos, inclusive, nos parlamentos nacionais. Tudo isso já deixará de existir. Quer dizer, adivinha-se aí um futuro extremamente difícil para o Reino Unido. Embora isto não fará naturalmente com que perca o seu estatuto no plano das relações internacionais como um ator importante, continuará sendo membro com quem a Europa vai querer sempre uma parceria construtiva. Naturalmente, continuará sendo membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, continuará sendo líder da Commonwealth, não é? A família britânica, membro da OTAN e do grupo dos 20. Professor Miguel Bembe, há o risco de a praça financeira de Londres perder importância a favor de Frankfurt, na Alemanha? Eu penso que a interdependência tenderá portanto, a equilibrar esta questão, porque as duas praças precisam ser uma das outras. Recordo que há um ano que as duas praças estavam em negociações, na tentativa sempre incompleta de garantir uma atuação conjunta para fazer frente às praças asiáticas, nomeadamente do Tóquio
portanto, de Xangai, e também as praças norte-americanas. Portanto, eu penso que não haverá esta questão, porque existe o princípio da interdependência. Mas do ponto de vista prático, isto, digamos, com algum fundamento também um pouco, se quisermos, também jurídico, não é a mesma coisa operar num mercado comunitário do que operar, por exemplo, num mercado... Naturalmente. Eu não gostaria de repetir o que o professor Exato acabou de dizer, porque as consequências que são previsíveis são consequências políticas, econômicas e securitárias. Depois vamos falar sobre estas consequências. Mas do ponto de vista econômico, naturalmente, que há consequências. Mas não sei se deverão explorar a sugestão do atual maior, portanto, de Londres, não é? Que tem vindo a propor e reiterar a proposta de se criar, portanto, de garantir uma certa independência a Londres, portanto, criar uma espécie de cidade-estado. Exatamente. Esta é a proposta do Sr. Sadiq Khan? Exato, é do Sr. Sadiq Khan. Ele propôs a criação de uma espécie de cidade-estado, tal como Luxemburgo, tal como Singapura, tal como Andorra, tal como Mônaco, que são, de facto, exemplos de sucesso na tentativa de garantir a centralidade de Londres, da Praça de Londres, e também evitar a derrocada econômica de Londres. Agora vamos ver se isto será possível. Vamos assistir aqui, digamos assim, a propostas diferentes para aquilo que vem ali como discussão nesta parceria que será necessária entre a Europa e o Reino Unido. Em todo caso, nessa discussão, me parece que o eixo franco-alemão vai ser determinante para aquilo que vai ser o rumo das conversações. Eu penso o eixo franco-alemão começa a ganhar outra importância. Naturalmente, porque aí, com a retirada do Reino Unido, surge, digamos, num papel e numa posição de prevalência a Alemanha e a França, inquestionavelmente. São as duas maiores economias da Europa a seguir a Inglaterra. E vejamos que o Dr. Isidro falou de um aspecto importante, a questão do direito. A nível da União, sempre houve o primado do direito comunitário sobre o direito municipal, o direito estadual dos vários estados. Por isso é que este será um processo longo, porque aí terão, digamos, de analisar-se toda aquela legislação da União Europeia, que até então tinha aplicabilidade direta no Reino Unido. Mas há um problema sério aí que se coloca, é o problema da Escócia, que como consequência disso já pretende, digamos, realizar um novo... A Nicola Sturgeon já disse que está na mesa a possibilidade da realização de um segundo referendo para para a independência. oferir-se a independência ou não da Escócia, porque veja que a Escócia votou maioritariamente a favor da permanência. Por quê? Porque aquelas indústrias siderúrgicas que têm localização, estão domiciliadas na Escócia, foram ao longo dos anos, mesmo aquelas que já tinham caído na bancarrota, reabilitadas com os fundos subsidiários da União Europeia, com base no princípio da subsidiariedade. Foi justamente isso que permitiu diminuir o índice de desemprego na Escócia e tornar todas essas indústrias novamente operativas. Agora, com esta retirada, porque a Inglaterra de per si nunca teve capacidade para reabilitar essas indústrias. Hoje, com a saída, cria-se de fato uma situação difícil. Da mesma forma que se receia o efeito dominó, por exemplo, na Europa, não há aqui o risco de o Reino Unido um dia virar só a Inglaterra e os outros países, cada um por si? Eu penso que, primeiro, devo sublinhar... Tanto nesse caso estou a referir-me à questão da Escócia, que acabou por ser referida. Veja-se também a questão da Irlanda e do próprio país de Gales. Eu penso que houve já declarações a pedir o referendo, não é? Do mesmo género, como aconteceu na Grã-Bretanha, não é? Primeiro, a própria líder do Front National em França, a senhora Marine Le Pen, Marine Le Pen já fez este pedido, mas também os partidos
extrema-direita ou movimentos populistas dinamarqueses, finlandeses, suecos também, até holandeses já manifestaram esta intenção. E é por isso que houve aquela reunião que foi convocada pela Merkel, que reuniu os 6 fundadores da Comunidade Econômica União Europeia, que atualmente é a União Europeia, no sentido de... Foi proposto a possibilidade de endurecimento da posição contra os britânicos para poderem pagar o que provocaram. Mas depois a Merkel recuou, não aceitou esta proposta, não é? Esta posição também era defendida aqui pelo senhor, como é que se chama dura. o presidente da Comissão Europeia? O senhor Donald. Não, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Mas deixe-me só dizer, tal como disse o professor Isata, é que a saída da Grã-Bretanha, não é? Significa uma hegemonia cada vez maior da Alemanha. Talvez não fizesse sentido falarmos do eixo franco-alemão. Eu falaria mais do eixo germano-francês, por uma razão muito simples. É que este eixo é politicamente controlado e comandado pela Alemanha. Independentemente da fragilidade deste país, do ponto de vista militar, de que a França é o grande pivô. Convenhamos que, apesar do Pacto de Defesa Comum na Europa estar, digamos assim, tutelado pela OTAN, a França tem predominância em termos militares em relação à Alemanha, que durante muito tempo não foi permitida a desenvolver a relativamente à Alemanha, concordo, embora também a França esteja mais longe do que a própria Grã-Bretanha, que é de longe, portanto, a maior potência militar europeia. Se calhar devíamos aproveitar falar aqui das consequências do ponto de vista securitário. Naturalmente. Que o professor tinha... E eu posso já começar dizendo que uma das consequências do ponto de vista securitário, não é a não realização ou efetivação do projeto de criação de exército europeu. Não, isto pode acontecer com a ausência, portanto, da Grã-Bretanha. E depois, é muito importante ver que há consequências securitárias também, num outro ponto de vista. É bom ver que o grande, portanto, as armas, não é? O que eu gostaria de dizer, o artesanal, não convencional do Reino Unido, encontra-se normalmente na Escócia e também na Irlanda do Norte. A Escócia que quer a sua independência. São 2 zonas que querem sair, portanto, do Reino Unido. E mais do que isso, não é? Temos também a Gibraltar. Isto ninguém quer falar, mas a Gibraltar é muito importante. Aliás, a Espanha já se pronunciou a favor Eu vou lá. É que é muito importante ver que a Gibraltar é muito importante por ser, portanto, a entrada e a saída mediterrânica. E é bom ver que 96% dos votos votaram, portanto, foram a favor de permanência e apenas 4% dos votos pela saída. E, portanto, é muito importante ver, não é por acaso que o ministro dos Assuntos Exteriores da Espanha reiterou a proposta de se criar uma co-soberania espanhola e britânica sobre a Gibraltar, para que, quando ocorrer, se efetivar, nos termos formais, a saída britânica, não é, da União Europeia daqui a 1 ano, para que a Gibraltar ficasse com a Espanha. Mas isto provocaria, desde logo, um outro problema a Marrocos, relativamente a Marrocos. Não nos esqueçamos do território de Melilla. Né? Este território é muito importante, pertence à Espanha, que pertence à Espanha, mas que o Marrocos também precisa. Não é? Ou seja,
isto criaria um problema do ponto de vista estratégico relativamente à política de segurança, a própria segurança europeia e a própria NATO. Seria catastrófico. Professor, já agora, há analistas que sustentam que esta situação suscitada pelo Brexit não se limita à Grã-Bretanha, à Europa, mas também ao mundo. E desse ponto de vista, eu pergunto se a África também não vai, digamos, que ressentir-se dessas consequências. Não, é evidente, o que é preciso é analisar todos esses fenómenos dentro da perspectiva da interdependência. A minha pergunta é fundada no sentido de que a Grã-Bretanha, enquanto membro da União Europeia, era digamos assim, um participante naquilo que tem sido ajudas ao desenvolvimento do terceiro mundo. Do terceiro mundo, né? Vamos, nesse caso, considerar a África. Saindo da União Europeia, naturalmente que o cheque britânico também sai, e isso não tem consequências depois nos aspectos de cooperação para o desenvolvimento. Não, é evidente, como eu dizia, o mundo é interdependente, não é? Vivemos esta era de globalização. E isto, só de per si, indicia já um mau precedente, porque a União Europeia foi sempre vista, digamos, como um modelo paradigmático de integração regional vertical. Se a Europa, que já, digamos, tem o tempo que tem de vida, desde a Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia, hoje vemos este primeiro passo de saída do membro. Isto naturalmente tem consequências negativas para as outras comunidades. Estamos a ver a própria, esperamos que isso não tenha reflexos para um dia o Mercosul, para a União Africana e outros, porque nós também temos uma outra história completamente diferente. A nossa União Africana, digamos, é uma herdeira legitimária da OUA, a Organização da Unidade Africana. Que tem propósitos próprios, mas que tem estado, digamos assim, a assimilar muito daquilo que foram os caminhos que a Europa traçou para a sua integração. Exato, é só ver a própria estrutura. Quer dizer que os riscos também existem. Os riscos existem e veja a própria estrutura, não? As estruturas foram tendendo a assemelhar-se. Temos um presidente da União Africana, um presidente do Conselho Europeu, um presidente da Comissão, nós também temos o presidente da Comissão da União Africana. É evidente que ainda não evoluímos para aquilo em que a Europa já se encontra, uma política externa comum, uma política de defesa comum, uma política de segurança comum, como dizia de fato o professor Bembe, e aí é que é o grande perigo, porque os problemas hoje do terrorismo, por exemplo, requerem uma resposta global. E será, de fato, extremamente... Unidos faz mais sentido combater o terrorismo do que separados. Naturalmente, o terrorismo são os considerados hostes humanigênero. Inimigos não contra um só Estado, mas contra a humanidade. Por isso, qualquer Estado tem o direito de julgar, de adjudicar esses crimes. Quer dizer, tentar, digamos, fazer face a esses desafios sozinho não é nada fácil. Mesmo para terminar, há quem diz que os que votaram pela saída da União Europeia, sobre os britânicos, nesse caso, digamos que recearam sobretudo as questões migratórias. E desse ponto de vista, tal como os migrantes de várias partes afundaram-se no Mediterrâneo por razões migratórias, também a Grã-Bretanha afundou-se nas questões migratórias. É justamente isso. A Inglaterra não quis, de fato, partilhar o ônus de toda essa migração, não é? De forma positiva, como fez, por exemplo, Angela Merkel. Eles estiveram sempre reticentes. É uma exceção àquilo que foi o comportamento da Europa. Meus senhores, esta conversa é inevitável, até porque o próprio Brexit só é operável no prazo de 2 anos, de acordo com o Tratado de Lisboa. Naturalmente que vamos acompanhar o evoluir da situação e voltaremos a esta abordagem, professor Miguel. Certamente que vamos voltar a esta abordagem. É muito importante sublinhar e acrescentar no que o professor falou sobre a África, é que dos 54 estados que formam o Commonwealth, nós temos 19 estados africanos. E por isso as consequências são inescapáveis, não só a estes estados, mas também ao nosso continente. É muito importante ver que, de facto, a Grã-Bretanha é uma parceira muito importante relativamente à África. E nós não podemos esquecer disso. As consequências são enormes, são gravíssimas, que durante 5 anos
Portanto, durante a quinta-feira até sexta-feira, o mundo perdeu 3 trilhões de dólares. Ou seja, um montante que ultrapassa aquilo que o mundo perdeu durante 5 anos com a crise econômica e financeira. Muito bem, meus senhores, muito obrigado. E então, até a uma próxima oportunidade para abordarmos esta e outras questões da agenda político-diplomática internacional. Obrigado, Dr. Sanhang. Agradecemos a todos os nossos telespectadores por nos terem acompanhado. Muito obrigado, professor. Como sempre, constitui meu dever agradecer a disponibilidade dos senhores telespectadores que nos têm como preferência no canal 1 da TPA e também na TPA Internacional. Hoje os nossos convidados foram o professor Dr. Miguel Bembe e também o professor Dr. Sebastião Isata, com quem analisamos as consequências do referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Voltaremos dentro de 15 dias.